A nossa aula de hoje aí está na apostila de vocês, na página 278 a 281. É a aula sobre petróleo, tá? E reações de combustão. Eu só vou dar uma retomada no assunto petróleo, que vocês já devem ter visto no ano passado, por exemplo, mas a gente vai contextualizar ele um pouquinho aí diferente, até porque, notando os exercícios que caem nesse tipo de assunto aí, nesse momento que vocês estão, geralmente não cai muito sobre a combustão do petróleo, mas sim sobre as implicações que o petróleo tem no meio ambiente e quais são os produtos derivados do petróleo, tá? Olha só, então, o que é o petróleo, né? Quando a gente fala de petróleo, esse líquido escuro aqui, viscoso, né? Ele tem densidade menor do que da água, por isso que ele sempre flutua na água, ele fica acima da superfície da água, tá? E a composição do petróleo é praticamente os que a gente chama de chons, né? Que é carbono, hidrogênio, oxigênio e daí enxofre e nitrogênio, tá? A gente tem outros metais também, como ferro, níquel, vanádio, mas praticamente ele é feito de carbono, hidrogênio e oxigênio. Perceba as porcentagens aqui, ó. Eu tenho elementos de carbono, por exemplo, num carvão mineral, chegando a quase 90% de carbono. Por isso que ele é altamente energético, que a gente vai entender porque ele tem essa capacidade aí de prover calor, né? Eu consigo usar esse elemento como combustível. E aí eu chamo a atenção para vocês aqui, quando a gente faz a combustão desses elementos aqui, a gente vai ver que sempre a gente vai disponibilizar para o meio ambiente, quando eu faço uma combustão, CO2 e água, tá? Então, toda a matéria orgânica e o petróleo não deixa de ser uma matéria orgânica, ela é uma matéria orgânica que foi acumulada há milhões e milhões de anos atrás, é uma matéria orgânica, mas eu contém dois elementos aqui, ó, que é o enxofre e o nitrogênio, que quando eu faço a combustão desses caras aqui, na presença de oxigênio, né, que a gente vai ver que a combustão eu preciso ter oxigênio, eu elimino esses dois caras aqui. Esses dois caras, quando eles são encontrados na gasolina ou no diesel, eu promovo a produção, né, numa reação química de combustão, eu promovo a produção de SO2, que é o dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre, ele subindo para a atmosfera, ele pode precipitar. O que é precipitar? É cair, né? Cair na forma de chuva e eu abaixo o pH dessa água. Por quê? Porque o SO2, em contato com a água, em contato com o H2O, ele vai formar o ácido sulfúrico. É a famosa chuva ácida. E aí eu tenho uma série de implicações no meio ambiente, né, com a chuva ácida. Por quê? Porque eu tá precipitando, ou seja, está caindo uma água com um pH mais baixo. O outro cara, que é o nitrogênio, ele também forma os NOx aqui, né? O dióxido de nitrogênio. Esse nitrogênio também, lá em cima, na estratosfera, ele precipita na forma de ácido nítrico. Só que esse cara aqui, ele é bem menos do que esse outro aqui, ó. A gente tem muito mais compostos, muito mais enxofre, vamos dizer assim, ó. Ele pode até chegar a 8, ó, de 0,06 até 8%, né, em peso, dependendo da qualidade desse petróleo. Além disso, esses dois caras aqui, ó, o enxofre e o nitrogênio, eles contribuem significativamente para o aquecimento global. Então, são gases de efeito estufa, como o CO2, que é um gás de efeito estufa, o SO2 é um gás de efeito estufa, e os nitrogênios. Aqui a gente geralmente não coloca dióxido de nitrogênio, a gente coloca um X aqui. Esse X pode ser trióxido de nitrogênio, óxido de nitrogênio, tá? Então, são fórmulas moleculares que apresentam para esses óxidos na atmosfera. Então, perceba aqui, as cadeias carbônicas, elas fazem parte dessa maçaroca aqui, que é o petróleo. Quando a gente vai estudar química orgânica, praticamente a gente estuda os derivados de
petróleo, tá? A gente estuda dessa maneira. Lógico, a química orgânica está relacionado com a química que eu estudo estruturas carbônicas dos seres vivos. E olha só, o carbono veio de seres vivos, tanto vegetal quanto animal. Então, nas próximas aulas, a gente vai começar a dar nome para essas cadeias aqui, tá? O que é importante saber é que essa maçaroca de petróleo tem todas essas cadeias, cadeias pequenas e cadeias grandes, tá? E da onde que veio isso, né? Então, a formação do petróleo, ela se dá principalmente, ou se deu, né, há milhões e milhões de anos atrás, quando a gente tinha depósitos, principalmente de fitoplânctons, que são micro-organismos que vivem praticamente nos oceanos, junto com restos de baleias, restos de animais, que foram pressionados por camadas e camadas de terra, isso tanto no oceano quanto no ambiente terrestre, mas lembrando que uma vez esses ambientes terrestres que nós estamos hoje e locais aonde há alta incidência ou já foi alta incidência de extração de petróleo, há milhões e milhões de anos atrás eles eram oceanos, eles eram mares, por isso que a gente tem essa tendência de ter petróleo nessas regiões aí. Então, o que é seco hoje foi mar há milhões e milhões de anos atrás e houve a deposição de matéria orgânica com alta temperatura, alta pressão e ao longo do tempo. Então eu formei o petróleo, tá? Então essa massa orgânica, restos de animais. Tudo bem? E aí eu tenho costumeiramente achado por aí, né, ou a gente vi que o petróleo é uma coisa bem preta, viscosa, mas ele muda de região para região, tá? Então esse do Cáucaso aqui, ó, é da região da Turquia, é um petróleo, não deixa de ser o petróleo, mas é um petróleo mais claro, tá bom? Então essa é a formação do petróleo, veja lá, um pouquinho mais escuro no Oriente Médio, tá? O da Europa aqui, da França, né, da região da França, geralmente esses petróleos são o que a gente vai chamar de onshore, né? Ou seja, a extração de petróleo no continente, tá? A gente vai ver essa definição depois. Mas a composição desses caras aqui, existe uma média de carbono, oxigênio e nitrogênio. Aí tem compostos que eu vou ter muito mais enxofre, menos nitrogênio, então depende muito do período que esse petróleo foi formado, o local desse petróleo, porque a gente tem épocas diferentes para degradação aquela matéria orgânica. Agora perceba, é um produto natural? É um produto natural. Só que ele tem um período de renovação. E daí, nesse período de renovação, a gente diz que esse combustível, esse petróleo, essa massa, ele não é renovável. Ele não é renovável no nosso tempo, tá? Então, perceba que esse oceano que a gente está vendo aí, por exemplo, o Oceano Pacífico, pode ser que daqui a milhões e milhões de anos, isso aí seja uma planície. Por exemplo, seja um lugar sem água. Então, ali vai estar formado o petróleo. Então, perceba, a gente vai estar renovando esse petróleo num outro local, mas há milhões e milhões de anos. Então, tecnicamente, a gente diz que o petróleo ele não é renovável, tá? O que é renovável? São combustíveis que a gente tem um espaço temporal aceitável. Então, por exemplo, se eu faço a extração de madeira de uma determinada região e produzo energia com essa madeira. Em pouco tempo, eu colhi toda essa madeira, em pouco tempo eu tenho novamente uma outra floresta ali. Então, em 5, 10 ou até mesmo 20 anos, que seja um espaço temporal aceitável, eu digo que aquela madeira extraída, ou seja, o combustível daquela madeira, é renovável, porque ele tem um espaço temporal aceitável para nós. Então, vamos seguir aqui, ó. Como eu falei para vocês, ó,
as plataformas de extração desse tipo de petróleo, ela é dita onshore, quando eu tenho esses cavalinhos aqui de extração. Isso aqui é uma bomba que é perfurada, então perfura-se no solo, vários perfis de solo, e isso aqui fica movimentando. Então é uma bomba, fica extraindo, é como se alguém tivesse bombeando ali, mas isso é automático, né? E você extrai o petróleo daqui. Nesse período aqui, muito já foi extraído. Então eu não tenho mais locais para que eu instale, os Estados Unidos principalmente teve muito disso aqui, e no Brasil teve bastante também, para que eu extraia petróleo. Então o pessoal foi o quê? Avançando para dentro do mar. Então, desde 1970 mais ou menos, já se começou as extrações de petróleo através de plataformas. E perceba aqui, ó, 77, 79, 83, eu fui avançando em profundidade. Essas estações aqui a gente chama de offshore. Shore é como se fosse terra, piso, algo que eu posso que é sólido. Então, offshore não tem esse piso, não tem, tá flutuando, tá? Então, eu começo a extrair aqui. E aí a gente vem no nosso pré-sal, né? Então, o que é o pré-sal? É uma escavação, por exemplo, uma extração de petróleo a mais de 7.000 metros de profundidade. Então, eu faço todo o leito de água, de oceano, e depois toda essa parte aqui do subsolo, vamos dizer assim, até a extração do petróleo. Então, a gente tem uma camada pré-sal aqui de petróleo, que ela vai lá do Espírito Santo até mais ou menos Santa Catarina. Então, todo esse bolsão aqui tem um tipo de petróleo que o Brasil, né? O Brasil, como detém esses campos de petróleos aqui, ele pode criar royalties para essas cidades que estão aqui, para esses estados, e já está se recebendo aí os royalties, que é? É uma bonificação para poder extrair isso aqui, porque isso aqui é do governo federal, mas ao mesmo tempo é da população brasileira. Então, imagine aqui um perfil de solo, né? Isso aqui é onshore, né? Perceba aqui que é onshore. Eu vou extraindo isso aqui até chegar numa camada de petróleo. O que é o petróleo? O petróleo é feito de costumo dizer, de uma maçaroca cheio de componentes químicos, sólidos, líquidos e gasosos, tá? Então é uma massa, é uma mistura homogênea. Então, quando eu pego esse petróleo, eu não encontro uma fase definida, o que é gás, o que é sólido e o que é líquido. Então, todos os componentes estão ali dentro e eu preciso fazer uma extração disso aí. Ou seja, eu vou extrair os componentes que estão ali dentro. E eu faço uma extração que a gente chama de extração fracionada ou destilação fracionada. Agora eu quero mostrar para vocês aqui a oferta de petróleo ao longo do tempo, tá? Então esses dados aqui são de 2018, não são tão recentes, mas também não são tão velhos, tá? Até porque a gente vai ver que essa flutuação do petróleo, tanto em preço quanto em oferta, ela muda muito, tá? Veja só, os 15 maiores reservas provadas de petróleo. Olha só a Venezuela. Por isso que há uma briga na América do Sul aqui gigante com a Venezuela, porque ela tem uma reserva em milhões de barris aqui considerável. O segundo a gente já sabe que é a Arábia Saudita, depois vem Canadá. O Brasil está lá embaixo, ó, com seus 13,4 bilhões de barris, tá? Então essa é a reserva. Só que isso vai mudando ao longo do tempo, porque as pesquisas vão avançando e o pessoal consegue perceber que há cada vez mais acessibilidade a esse petróleo. Aí vai subindo esse valor de reserva. Do outro lado aqui a gente tem os 15 maiores produtores. Perceba que daí o Brasil já sobe um pouquinho. Ele tem uma reserva grande, mas ele sobe um pouquinho. Perceba que aqui, ó, a Venezuela nem aparece aqui, porque ela não é uma produtora de petróleo, ela tem grande reserva, o pessoal está de olho nela lá. Então, crises políticas e sociais se agravam naquele país em função disso. Um dos maiores produtores é os Estados Unidos, tá? Então, Estados Unidos, Arábia Saudita e a Rússia. Agora eu quero mostrar para vocês, então, todo esse contexto. Então, a principal fonte de energia no mundo, tanto para produtos quanto para combustível, são os derivados de petróleo. A importância é imensa. Aqui estava o Brasil.
Olha esse gráfico aqui, ó, de janeiro de 1970 até agora. Eu compilei um pedacinho aqui para mostrar para vocês. Ele vai até 2017, mas eu fiz essa pequena parte aqui, esse recorte aqui. Então, o valor do petróleo, ele chegou a bater quase perto de 1980, chegou a bater 110 dólares o barril. Então, veja só, esse gráfico aqui, ele é muito modulado pela oferta e demanda. Quando eu tenho muita oferta no mercado, quando eu tenho baixa oferta no mercado, o preço dele sobe, tá? Então aqui a crise provou que a escassez de petróleo faria com que o preço subisse. Depois eu tenho aqui, por exemplo, a guerra do Iraque, né? Que é a região da Arábia Saudita. O preço deu uma explodida aqui em pouco tempo, tá? Depois eu tenho mais alguma turbulência aqui, ó, no Oriente Médio, e eu tenho uma subida de preço com a crise de 2008, 2009. Olha só lá, ó, bateu 140 dólares o barril. Então, o preço do barril está muito atrelado o quanto que a gente acha de petróleo, ou seja, a oferta de petróleo e a acessibilidade com esse petróleo. Aí vocês percebam aqui, ó, que ele houve uma caída, né? Essa caída aqui e depois voltou a subir. E aí reparem aqui, ó, aqui eu tenho esse shale oil aqui, ó, é o gás de xisto. Os Estados Unidos, juntamente com o Canadá, descobriu uma outra maneira de obtenção de energia que não é só derivada do petróleo, é um gás que eu extraio ele onshore. Tem alguns filmes que mostram isso. E aí, a hora que você faz essa oferta dentro do mercado, você faz com que o preço do petróleo ele caia drasticamente. E aí ele caiu até um valor aqui, ó, de 55 dólares o barril em 2019. E aí ele andou de lado, e daí aqui, ó, em 2020, com essa crise da pandemia, ele despencou. Olhem só, gente, ele chegou a bater em 21 de abril de 2020, 11 dólares o barril. E agora ele voltou a ajustar o preço. Mas ele vai ficar nesse patamar. Por quê? Porque a pandemia derrubou a indústria, derrubou o consumo de energia. Então, eu tinha uma oferta grande no mercado e eu não tinha compradores. Então, olha só como o petróleo modula, ou seja, o petróleo não, a crise econômica, uma pandemia, por exemplo, ele cria, vamos dizer assim, ligações diretas com o preço do petróleo, tá? E o petróleo, como eu falei para vocês, ele depende muito, ele é um óleo cru, ele depende muito de um processo que a gente chama de destilação fracionada. É um processo químico onde eu vou colocar esse petróleo para aquecer, tá? Mais ou menos 400, 500 graus, e tudo que é volátil, ou seja, que é um gás, vai começar a subir, e eu vou resgatar eles aqui, ó, na forma de frações. Tá? Então, nesse topo aqui eu tenho cadeias carbônicas que formam praticamente gases, tá? Eu tenho o metano, eu tenho o propano, eu tenho um pentano. O pentano quase já vai virar líquido já, mas ele pode ser considerado um gás. Eu tenho o butano, o GLP, por exemplo, gás liquefeito de petróleo, sai dessa região, tá? Aí eu tenho compostos mais líquidos. Aí eu vou, conforme eu vou descendo aqui, eu tenho compostos mais líquidos para mais viscosos, ou seja, a viscosidade dele vai aumentando, até eu chegar em óleos combustíveis, que é um óleo mesmo, até resíduos mais pesados, ou seja, eu tenho um carvão feito disso aí, eu tenho um piche, eu tenho um betume, tenho substâncias mais sólidas, tá? Então, eu coloco o petróleo ali dentro, ele é feito de gás líquido e sólido. E aí eu vou tirando em função do fracionamento, tá? Além disso, pessoal, eu posso tirar, né? Tá toda a extração aqui do petróleo, aqueci ele. Eu posso fazer nessa torre de fracionamento, né? A destilação, torre de destilação. Eu posso tirar alguns componentes que vão ser minha matéria-prima para a produção de produtos. Então, um desses é a nafta. A nafta é um aglomerado de carbonos, mais ou menos 6, 7, 8 carbonos, ou seja, uma cadeia carbônica com 6, 7, 8 carbonos. Eu tiro essa nafta aqui
e produzo, por exemplo, o etileno. Etileno é um gás. O etileno é 2 carbonos com uma dupla ligação aqui, né? Uma insaturação, que a gente já viu como é que funciona. Desse etileno, eu produzo o polietileno. Do propileno, eu produzo o polipropileno, tá? E assim sucessivamente. Então, todos os polímeros, todos os materiais plásticos que vocês estão vendo aí na casa de vocês, praticamente 99% veio de petróleo. Então, é uma composição que sai lá em cima, que o pessoal chama de nafta, e dentro desse nafta ele vai para um outro processo de na realidade de refino, né? Esse refino tira esses produtos. Então, etileno, polipropileno, butadieno. Então, esse butadieno eu posso produzir isopor. Então, veja só, além de eu produzir combustíveis, que estão aqui embaixo, óleos, combustíveis, inclusive o asfalto, né, o piche, eu posso produzir gases que podem ser utilizados para produzir plástico. Olha a importância do petróleo. E daí a gente entra na reação de combustão do petróleo. O que é esse combustível, né? Então perceba, esse combustível, se eu pegar qualquer combustível derivado de petróleo, ele é rico em carbono, hidrogênio e oxigênio. Se eu botar ele em combustão com o oxigênio, eu sempre vou produzir gás carbônico e água. Gás carbônico e água, CO2 e água. Eu posso ter a combustão incompleta. O que é combustão incompleta? Quando a reação está desprovida de oxigênio. Eu tenho menos oxigênio do que eu preciso. Lembra que a reação de combustão ou uma reação química é uma junção entre o combustível com o oxigênio. Se está faltando esse cara aqui, que é o oxigênio, eu vou produzir outros produtos. Eu não produzo mais o CO2, eu produzo o CO, monóxido de carbono. E se eu não tenho ainda mais oxigênio, nem CO eu produzo, ou seja, o monóxido de carbono. Eu produzo somente carbono, que é a fuligem. Tudo bem? Então vamos ver aqui uma reação, ó, desse mecanismo aí. Então eu tenho metano, o metano mais oxigênio vai produzir CO2 e água. Perceba aqui, eu vou balancear essa equação. Um carbono, eu vou balancear o hidrogênio. Olha só, está faltando um 2 aqui, essa reação não está balanceada. H2, eu tenho H4 aqui. Agora, o que eu quero mostrar para vocês, toda vez que eu vou diminuindo o número de oxigênio aqui dentro, eu vou diminuindo a produção de CO2. Agora, essas reações aqui, ó, eu posso fazer com o metano, com o butano, com o etanol, tá? Embora o etanol não seja derivado de petróleo, ele é derivado da cana, mas ele já foi derivado de petróleo, tá? Eu posso fazer a combustão de qualquer matéria orgânica. Agora, o que eu quero mostrar para vocês, agora a reação está balanceada, é a combustão completa. Então, metano mais oxigênio vai produzir CO2 e água. Quem que é o oxigênio? O2, não é só o O. O O é oxigênio da tabela periódica. O2 é o oxigênio molecular. Então, um carbono. 4 hidrogênio, 4 hidrogênio. 4 oxigênio, 2 e 2, 4 oxigênio. Então, com oxigênio, para 2 moléculas de oxigênio, eu vou produzir o CO2. Agora, vamos ver o seguinte. Essa combustão aqui, ela levou aqui, ó, não 2 oxigênio, ela levou 1,5. Perceba que é 1,5, que é 3 dividido por 2. Então, 1,5 vezes 2 aqui, eu tenho 3 oxigênios desse lado. Então, ela não vai produzir CO2, ela vai produzir somente o monóxido de carbono, o CO. Então, eu vou produzir uma molécula de CO e 2 moléculas de água. Diminuir ainda o oxigênio, ó, coloquei o 1 aqui, ó, 2, 1,5 e 1. Então, qual que é a reação entre o metano, 1 mol de metano, uma molécula de metano, uma estrutura de metano, com um oxigênio? Ele vai formar o quê? Somente carbono, que é a fuligem. Esse C aqui é fuligem. E água. Por quê? Porque eu tenho que balancear a equação. Ó. Um carbono. 4 hidrogênio, 4 hidrogênio. 2 oxigênio, 2 oxigênio.
Tudo bem? Então, a reação de combustão com oxigênio, a la Vonter, vamos dizer assim, o que a reação precisa, ela sempre vai produzir CO2 e água. Agora, a partir do momento que a reação está desprovida de oxigênio, ou seja, eu não tenho oxigênio para acontecer a reação, lembra do tripézinho da combustão, ou seja, o tripé para alguma coisa queimar, eu preciso de um combustível, eu preciso de uma faísca e eu preciso de oxigênio. Se eu não tenho oxigênio, eu vou formar alguma coisa, ou eu tenho muito pouco de oxigênio. Eu vou formar alguma coisa. Esse alguma coisa é CO, monóxido de carbono. Esse gás aqui é tóxico, pessoal, muito, muito tóxico para o ser humano. Agora, no inverno, várias pessoas morrem em função de ter dentro da casa ou do ambiente que está lá, de uma lareira, de um chalé, de uma casa aí de veraneiro, num ambiente fechado, o cara coloca lá a lareira para queimar, ou até mesmo uma churrasqueira dentro da casa, e a churrasqueira queima todo o oxigênio que tem do ar e ela começa a produzir. Eu tenho combustível ali dentro, eu tenho uma madeira ali, ó, né? Não é o CH4, é uma madeira. Essa combustão começa a ser incompleta. Aí, ao invés de eu eliminar CO2 da reação, eu elimino monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono entra nas minhas vias respiratórias, a hemoglobina, por cargas d'água, ela tem 20 vezes mais a proporção de catar o CO2 do que o oxigênio. Ela cata esse CO, esse monóxido de carbono, e produz um composto tóxico ao organismo. O cara morre dormindo. Esse gás CO não tem gosto, não tem cheiro, ele não engasga a pessoa, diferente do CO2. O CO2, se a gente respirar CO2, que é o que sai do escapamento do carro, se eu estiver dormindo em algum lado, por exemplo, eu vou me sentir mal e vou tossir, vou tentar expelir esse gás. O CO não. O monóxido de carbono é o gás assassino. A pessoa respira, a pessoa começa a ficar cansada e deita e falece. Se a pessoa está dormindo, aí já nem acontece nada. Casos e casos, o ano passado uma família no Chile aconteceu isso, pessoas que, no Brasil, pessoas que colocam, principalmente no sul, lugar mais frio, colocam algo para queimar num ambiente fechado. Consome todo o oxigênio e começa a ocorrer a produção de monóxido de carbono, tá? Então, olha só, a gente tem uma série de implicações com acidentes ambientais. Golfo do México em 2010, a plataforma explodiu porque eu estou trabalhando com combustível altamente inflamável. Em 89, um dos cargueiros aqui, chamado Exxon Valdez, derrubou milhões e milhões de toneladas de petróleo na Antártida. Até hoje tem resíduos lá. E o ano passado, né, essas manchas aqui de óleo no nosso litoral, não só do litoral aqui do Brasil, mas também da América do Sul aí, em geral. Esses caras aqui, eles flutuam por quê? Porque o derivado de petróleo, ou seja, o petróleo cru, ou qualquer outro derivado dele, é mais leve do que a água, tá? Se ele fosse pesado, ele afundava. Então, qualquer derramamento de óleo, eu tenho ele flutuando na água, tá? E uma implicação básica que vocês vão levar isso para o resto da vida, quando a gente faz a relação do aquecimento global com os derivados de petróleo, como vocês já viram. Percebam, todo combustível, seja ele natural ou ele de origem petrolífera, na presença de oxigênio, ou seja, uma reação de combustão, eu vou gerar CO2, tá? Isso é fato. Esse CO2 aqui é atrelado ao longo do tempo, perceba aqui, ao longo do tempo, ó, aqui eu tenho toneladas de carbono por ano, ao longo do tempo, em função da atividade industrial. Então, a atividade industrial que a gente vive aqui, por exemplo, chaminés, transporte, emite muito CO2. E daí, ao longo do tempo, mais ou menos 200 anos, o pessoal começou a fazer uma leitura desse CO2 com o aquecimento global. Encontrou uma relação direta, tá? Hoje a gente já sabe isso, que gases de efeito estufa são os gases que absorvem muita energia. E se eu estou
eliminando esses gases na atmosfera, eu estou contribuindo para o aquecimento global. Aquecimento global, derretimento das geleiras, inversão de temperatura muito fria para muito quente, gera furacões, gera tornados, uma série de eventos que a gente está acostumado a ver aí. Então, o que acontece? O CO2 que está, o carbono que estava lá no subsolo está sendo jogado para a atmosfera, tá? E aí, eu vou explicar para vocês com esse gráfico rápido por que eu posso, qual que é a diferença entre usar gasolina e etanol, tá? Lembra, tanto a gasolina como o etanol são combustíveis. Combustíveis geram CO2, tá? É esse CO2 que está indo para a atmosfera. A gasolina tem um outro interferente, ela pode gerar gás de enxofre ou gás de nitrogênio, tá? O etanol não tem isso. Olha só, quando eu abasteço o carro com gasolina, tem outras moléculas, mas praticamente é um C8H18, esse aqui, ó, um octano, eu estou gerando o CO2 para cima, tá? Eu estou eliminando esse CO2. Só que esse CO2, ele estava aqui, ó. Esse carbono que vai gerar o CO2, ó, perceba que esse combustível aqui tem carbono. Esse carbono que está sendo gerado do CO2 veio daqui. Quando eu queimo esse cara aqui lá no combustível do carro, lá no tanque do carro, quando eu abasteço, eu estou jogando esse CO2 que estava aqui, ó, lá na camada pré-sal. Qual que é a diferença para o etanol? O etanol, quando eu abasteço o carro com etanol, essa molécula aqui, ó, C2H5OH, eu também estou gerando CO2. Mas esse CO2 é o que estava na planta de cana-de-açúcar, no milho, na madeira. Isso entra dentro de um processo que a gente chama de biorefinaria. Essa biorefinaria vai pegar esse material, né? Por exemplo, esse milho aqui nos Estados Unidos é o grande produtor de etanol de milho. Eu pego esse milho aqui, boto dentro da indústria, através da fermentação alcoólica, eu produzo o etanol. Esse etanol vai para dentro do carro, o carro queima e joga o etanol, joga o CO2 para a atmosfera. A planta absorve esse CO2. Toda a planta absorve CO2. Então, não é que não elimina CO2. Eu tenho um ciclo fechado. Todo o carbono que está aqui na superfície da Terra, ele vai passar por um ciclo. Ele vai para o vegetal, extrai-se, produz etanol, vem para o carro, elimina CO2, o vegetal absorve e assim continua o ciclo. Por que a diferença da gasolina? Eu só estou tirando daqui, ó, milhões e milhões de toneladas que estavam paradas. O que acontece com a atmosfera dessa região nossa aqui, ó? Começa a acumular o quê? CO2, tá? Esse CO2 que vai ser prejudicial, ou seja, o acúmulo de CO2 vai ser prejudicial à saúde do meio ambiente, que a gente chama de efeito estufa. Sem o efeito estufa, são esses gases que estão aqui na nossa atmosfera, a gente teria uma Terra muito fria. Então ele ajuda pra caramba, só que ele ajuda a um determinado ponto. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente começou a medir isso aqui, ó, a gente tinha mais ou menos 250 ppm de CO2 na atmosfera, que é uma concentração. Hoje a gente já está batendo 450, tá? Então, a importância de se utilizar biocombustíveis ao invés de combustíveis. Esse cara aqui, eu como defensor da química orgânica, esses caras aqui, ó, não a gasolina, mas o derivado de petróleo, é para produzir o que, ó? Peça, equipamento, computador, plástico, polímero, peça de carro, móveis, é para estocar, não é para queimar. Queimar, a gente queima combustível renovável, tá? Porque daí o ciclo fica fechado. Tudo que vocês estão vendo aí, 95% é derivado de petróleo, tá? Então, para isso o petróleo vale a pena. Para queimar no combustível do carro ou como diesel, não vale a pena, tá? Tudo bem, pessoal? Vamos seguir aqui no exercício e daí a gente já conversa um pouquinho mais. Ó, como eu falei, toda a parte aí relacionada a essa aula, ou que vai pedir para vocês em termos de prova aí, está relacionada ao combustível em geral, né? Ó, para compreender o processo de exploração e consumo dos recursos petrolíferos, é fundamental conhecer a gênese e o processo de formação do petróleo, descrito no texto abaixo.
O petróleo é um combustível fóssil originado provavelmente de restos de vida aquática acumulados no fundo do oceano, primitivo e coberto. Está falando tudo aqui que a gente já conversou. As informações do texto permitem afirmar que o petróleo é um recurso energético, beleza. Renovável? Não. Então já está renovável, já descarta essa opção. A exploração de petróleo é reduzida apenas em áreas marinhas? Não. A gente viu que é extraído também offshore, né? Acho que eu tenho aqui, ó, offshore e onshore, quer dizer, no mar e na terra. A extração e o aproveitamento do petróleo são atividades não poluentes, dada a sua origem natural? Tem origem natural, é orgânico, mas tem muito poluente, principalmente o enxofre e o nitrogênio. E essa carga extra de CO2 formado. O petróleo é um recurso energético distribuído homogeneamente em todas as regiões, independente de sua origem? Não, né? Senão todo mundo teria petróleo, né? O Brasil teria aí vamos dizer assim, na superfície terrestre muito mais petróleo do que os Estados Unidos têm. Então não é homogêneo, é heterogêneo. O petróleo é um recurso não renovável? Beleza. A curto prazo? Sim. Agora, a curto prazo o quê? A curto prazo não estamos falando aí de 100 mil anos, 200 mil anos, tá? Ele é a longo prazo, tá? Explorado em áreas continentais de origem marinha e áreas subterrâneas. Então é essa aqui a resposta, tá? Tá na página 279. Olha só, pessoal. Esse aqui, ó, vamos falar nesse aqui que dá tempo ainda. O Rio Grande do Norte é o maior produtor de petróleo do Brasil em terra. Esse aqui não está na apostila de vocês, tá? O petróleo bruto é processado nas refinarias para separar seus componentes por destilação fracionada. Então, guarda esse nome aqui, que é a retirada dos componentes do petróleo. Chama destilação fracionada. Esse processo é baseado nas diferentes temperaturas de ebulição das substâncias relativamente próximas. A figura abaixo representa o esquema. No esquema, uma torre de destilação fracionada para o refinamento do petróleo bruto. Nelas, os números 1 a 4 indicam seções nas quais as frações do destilado são obtidas. Na tabela abaixo da figura, são representadas as características de algumas das frações obtidas na destilação fracionada do petróleo bruto. Para análise da qualidade da destilação, um técnico deve coletar uma amostra de querosene na torre de destilação. Essa amostra deve ser coletada. Olha só, pessoal, então eu tenho aqui, ó, gasolina de 5 a 10 carbonos, né? Então a gasolina geralmente tem uma fração de 8, a maioria é 8 carbonos. Ele sai nessa faixa de 40 a 175 graus. A querosene, vou subir na cadeia. Quanto maior a cadeia carbônica, mais esse cara vai formando um líquido viscoso. Quando eu tenho cadeia pequenininha, 1 ou 2 ou 3 carbonos, eu tenho lá o metano, metano, propano e butano. Esses caras são gases. Eles são cadeias pequenininhas, eles têm mobilidade. Quanto menor a cadeia, mais mobilidade. Eles querem escapar. Quanto maior a cadeia, mais eu vou deixando ele líquido. Quanto maior a cadeia ainda, eu vou deixando ele sólido. Ele vai ficando mais preso. Então, por isso que aqui na base da coluna, eu tenho coisas sólidas. Aqui, coisas mais viscosas. Vou subindo no 2. No 3, eu tenho coisas mais líquidas. No 4 para cima, eu vou ter coisas mais gasosas, tá? Ou seja, estão separando melhor. Então, ele quer a fração da querosene, né? Então, a querosene, ela vai sair no meio aqui. No meio desses dois aqui. Eu vou ficar entre 2 e 3, tá? Então, como que eu percebo isso? O óleo combustível, né? Ele vai sair aqui, ó, no 2. O óleo lubrificante no 3, porque eu estou subindo, eu estou aumentando a cadeia carbônica aqui. Então a querosene, ela vai sair nessa fração aqui, ó, na 3, tá? O querosene sai aqui. Para cá vai sair gasolina e para cá ainda mais gases. Tudo bem, pessoal? Então, é assim que eu faço a leitura dessa torre de fracionamento. Quanto menor a cadeia carbônica, mais lá em cima esse cara vai estar. Quanto maior a cadeia carbônica, mais aqui embaixo esse cara vai estar. Tá? Vamos ver essa aqui, ó. Essa aqui é bacana. Essa aqui eu preparei legal para vocês. Tomar uma água aqui.
Vamos lá, ó, o metano, CH4, também conhecido como gás do lixo, porque esse gás do lixo é aquele gás que é formado lá no subsolo de aterros sanitários, né? Algumas pessoas captam essa energia aí. O metano, ele é 23 vezes mais prejudicial ao ambiente, ou seja, ao aquecimento global, do que o próprio CO2. Por isso que as pessoas queimam o metano. Existem indústrias que queimam o metano. Aí queimam o metano, produz CO2. Ou seja, está produzindo 20 vezes menos aquecimento global do que se ele jogasse o metano para a atmosfera. Também conhecido como gás do lixo, ao sofrer combustão, apresenta a entalpia de combustão. A gente vai começar a estudar isso aqui logo, logo. Entalpia de combustão, que é esse ΔH, de menos 890 quilojoules. Quanto maior esse número aqui, pessoal, mais combustível esse cara é. Mais energético ele é. Só que tem que ter esse menos aqui, ó. Isso aqui, esse menos, representa reações químicas exotérmicas, que liberam energia. Escreva a reação de combustão do metano. Tá aqui, ó. CH4 mais oxigênio vai produzir CO2 e água. Tudo bem? Está balanceada essa equação? Não. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? O carbono já está balanceado. Hidrogênio tem aqui 4 aqui, 2 aqui. Então, boto 2 aqui. Ficou 4. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 2 e 2, 4. Eu tenho que ficar com 4 daquele lado. Qual que é a energia de combustão? Essa aqui, delta menos 890. É isso que ele está perguntando, é essa a resposta aqui. Vamos ver o de baixo? Sabendo que a massa molar do metano é 16 gramas por mol, calcule a massa desse gás. Pessoal, isso aqui tem uma estequiometria. Existe uma conversa tanto de metano para tanto de CO2. 1 mol de metano para 1 mol de metano para 1 mol de CO2. 1 mol de metano para 1 mol de H2. Então, se eu dobrar a condição, não está respondendo o exercício ainda, tá? Mas se eu dobrar 2 mols de CH4, eu vou ter que ter 4 mols de O2 para 2 mols de CO2 para 4 mols de H2. Lembra? As nossas balanceamento, quando eu falo de energia também, se eu multipliquei tudo por 2, eu vou multiplicar por 2 essa energia liberada. Então, se eu pegar 2 mols de metano, eu vou liberar essa quantidade de energia. Só que não é isso que ele quer. Existe aqui, pessoal, uma, vamos dizer assim, uma conversa entre esses caras. Eu converso na horizontal e converso na vertical. Quanto que vale o delta, né, a entalpia desse cara aqui, se ele tiver 16 gramas de metano, vale isso. Se ele tiver 445 quilojoules de energia, quanto que vai ser? Olha lá a conversa, simples. O que que eu faço aqui? 16 gramas é a massa molar do metano. 2 vezes o 32 aqui, tá? Então, 2 vezes O2, O2 mais O2, dá 32. Por quê? 16 mais 16. 44 é a massa do CO2 e 2 vezes 18, que é a massa da água. Quanto que eu tenho de energia? Menos 890, tá? Ele quer saber qual que é a energia em 445. Ele está relacionando energia com metano. Então, é essa coluna que eu vou ver agora na vertical, junto com essa aqui. Se eu pedisse quanto que gera de metano com água, eu pego essas duas aqui, essa coluna, metano e água. Só que ele quer saber quanto que é em 445 kJ. Vocês já perceberam que é a metade aqui. Então, eu faço a lei das proporções. 16 gramas de metano queimado está para menos 890 quilojoules. Quanto que é, então, 445 quilojoules do metano liberado, ou seja, da energia do metano liberado? Qual que é a massa que eu queimei? É metade, né? Então, tá aqui, ó. X é igual a 445, não precisa nem colocar o negativo aqui, né? 445 kJ vezes 16, dividido por 890. Então, a massa que eu vou queimar aqui de metano para liberar 445 kJ de energia é 8 gramas. Tudo bem? E o nosso último aqui, para não estender mais,
Esse também está na apostila de vocês, esse, o passado e esse está na apostila. Um dos principais componentes da gasolina é o isooctano, tá lá, ó, C8H8. Não é que a gasolina é só feita disso, mas é o principal. Equacione as 3 reações de combustão indicadas na ilustração, utilizando 1 mol do combustível mencionado. Então, olhem aqui, pessoal. Primeiro, eu vou produzir o CO2, combustão completa. Então, qual que é o produto? Dióxido de carbono, que é um gás incolor. Então, eu vou fazer C8H18 mais oxigênio, vou produzir CO2 e água. Combustão incompleta. Tá balanceado? Vamos ver? Depois acho que eu vou balancear. Então, o outro aqui, agora, eu coloquei as 3 aqui. Aí a gente vai ver. Então, primeiro aqui, ó, 8 carbonos, tem que ter 8 carbonos desse lado, tá? Eu tenho 18 hidrogênio, eu tenho que ter 18 hidrogênio aqui. Oxigênio, eu já tenho aqui, ó, 8, 8, 16 com mais 9. Quanto que eu tenho que ter aqui? 25 eu tenho. Então, eu vou colocar 25 sobre 2 aqui, tá? Por que 25 sobre 2? Porque dá 12,5, tá? 12,5 vezes 2, 25 carbonos, 25 oxigênios, desculpa. Então, essa equação aqui é a equação balanceada para uma reação completa, onde eu produzo CO2 e água. E a de baixo, ele está dizendo que a de baixo eu vou produzir não CO2, mas eu vou produzir CO. Então, 8 carbonos aqui, 8 carbonos aqui. Hidrogênio, 18 hidrogênio aqui. Quanto que eu tenho que ter aqui? 9, 9, 18. E agora, o oxigênio, quanto que eu tenho desse lado aqui já produzido? 8 com mais 9, 17. Que número que eu coloco aqui? 17 sobre 2, tá? Então, 17 dividido por 2, vezes 2 vezes aqui, vai me dar os 17. Então, perceba que são números fracionados, tá? Eu poderia colocar aqui metade de 17, né? Metade de 17, 17 dividido por 2, eu poderia colocar 8,5 aqui, ó. Tá? Onde está o 17 sobre 2, não tá errado também. Então, 8,5 vezes 2 vai dar os 17. E agora, esse aqui, ó, está produzindo somente carbono, ó, que é a fumaça preta, que é o negro de fumo. Eu vou ter 8 aqui. Eu vou ter 9, mesma coisa, né? 18 hidrogênio, 9. E agora, quantos carbonos eu tenho aqui, ó? 9, porque eu só tenho desse lado aqui. Então, eu vou pôr aqui 4,5, né? Ou 9 dividido por 2. Tudo bem, pessoal? Eu acho que é esse exercício aí que eu tinha para falar com vocês, para a gente não estourar muito o nosso tempo, tá?